É do nosso conhecimento que a Apple fez o lançamento do seu mais recente celular iPhone 15 e também apresentou o mais recente sistema iOS 17. Mas na realidade, o iPhone 15 e especificamente o 15 Pro Max não teve muitas alterações quanto ao seu designer externo. Isso deixou os seus consumidores um pouquinho desapontados, porque este completa a quarta geração da Apple, que traz o mesmo designer ou idêntico aos outros 4 celulares lançados pela marca. Os seus fãs e consumidores esperavam uma revolução ou uma mudança radical neste aparelho. Mas o que na real podemos ver de uma grande diferença foi que o iPhone 15 trouxe um aspecto muito diferente dos restantes dos iPhone da geração passada. Esse novo aspecto é nada mais nada menos que a entrada do dispositivo USB Type-C. Na verdade, já faz um tempo que a Apple passou a implementar o sistema USB tipo C em seus outros dispositivos, tanto como o iPad e o MacBook Pro. Então por que a Apple faria isso sabendo que o seu ecossistema entre as máquinas eram quase perfeitos? Bem, o que aconteceu foi que em 2020 o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que visa padronizar de uma vez todos os conectores de carregamento em smartphones, tablets e dispositivos móveis vendidos na região. O impacto não era muito notável em fabricantes de celulares Android, visto que a grande maioria dos smartphones lançados nos últimos anos eram produzidos com o conector USB-C. Mas isso deverá fazer com que até mesmo os aparelhos mais básicos e acessíveis se adaptem ao novo padrão ao invés de continuar insistindo no conector micro-USB não reversível e de velocidades menores. Todas as empresas, tanto média, pequenas e grandes empresas, sempre enfrentam problemas e desafios econômicos. O que nos fez chegar a esta análise foi o facto de que antes mesmo do lançamento do iPhone 15, houve relatos de que a China teria proibido os seus cidadãos de usar o iPhone enquanto estiverem em atividade laboral. Posteriormente, depois do iPhone ser lançado no dia 12 de setembro, fomos bombardeados com a notícia de que a França está banindo o iPhone 12, alegando que este dispositivo está a emitir uma grande e elevada proporção de radiação. Posteriormente, vimos a Bélgica a emitir alerta sobre a radiação nos iPhone 12. A seguir, a Alemanha tenciona banir o iPhone 12 por nível elevado de radiação emitida pelo mesmo celular. A pergunta que não quer calar é o que se está a passar com a Apple. Será que os relatos sobre a radiação dos iPhone é verdade? E como a Apple sairá desta situação? Seja bem-vindo ao canal Solução Econômica. Neste vídeo iremos falar um pouco sobre os conflitos comerciais entre a China e os Estados Unidos da América, ou podemos dizer entre a Apple e a Huawei. Após a China proibir o uso de iPhones nos órgãos governamentais, as ações caíram. A Apple abriram o dia em queda. Os ativos da Big Tech americana caíram pouco mais de 3% de um dia para outro. Na quarta-feira, quando o governo chinês informou a novidade aos seus funcionários públicos, as ações da Apple estavam em $182, enquanto hoje operam na casa de $166. Segundo o publicado pelo Wall Street Journal, os oficiais do governo chinês estão proibidos de usar iPhones para atividades relacionadas ao seu serviço. Mas mesmo que isso não os impeça de usar um celular da Apple para atividades pessoais, a ação de Pequim impactará na receita da Big Tech, que teve 18% de seus lucros nos últimos 5 anos oriundos da China. Muitos acharam que a medida era para ser apenas uma vingança do governo chinês contra as sanções dos Estados Unidos e valorização das fabricantes de celulares do país. No entanto, acabou afetando a Apple antes do seu principal anúncio anual. Então, por que as pessoas poderiam deduzir que estas proibições seria resultado de uma vingança da China, se na verdade o iPhone é produzido na China? A verdade é que recentemente, o TikTok, um aplicativo chinês, foi banido de smartphones usados pelo governo americano. Funcionários estatais não conseguem instalar o app em seus dispositivos profissionais. A medida visa impedir uma possível espionagem nos aparelhos do governo. E se recuarmos um pouco no tempo não muito distante, iremos ver que, em maio de 2019, o então presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, assinou um decreto estabelecendo emergência nacional e impedindo as empresas do país de usarem equipamentos de telecomunicações produzidos por empresas que representem risco à segurança nacional. We confronted untrustworthy Chinese technology and telecom providers
We convinced many countries, and I did this myself for the most part, not to use Huawei. O governo dele também adicionou a Huawei à lista de proibição comercial dos Estados Unidos da América em 2019. Muitos acharam que era apenas o comportamento dos republicanos representado pelo antigo presidente Donald Trump, mas, mesmo com a posse do democrata Joe Biden, as restrições e a pressão continuaram. Os Estados Unidos da América afirmam que a China poderia usar equipamentos de rede de empresas de telecomunicação instalados no exterior para espionagem ou interferir no funcionamento da infraestrutura de outros países. Embora a Huawei seja uma empresa privada, uma lei de segurança aprovada pela China em 2017 permite, em tese, que o governo de Pequim exija dados de companhias, caso a necessidade seja classificada como importante para a soberania chinesa. Esse foi um dos argumentos dos americanos, que disseram que havia provas de que a companhia chinesa poderia acessar redes de clientes, mas nunca chegou a as apresentar. A companhia foi barrada na Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido, países que fazem parte do grupo Five Eyes, 5 Olhos, com o qual os Estados Unidos da América mantêm relações de cooperação estreitas em inteligência. Outros países também seguiram as recomendações de não trabalhar com a Huawei, como França, Japão, Polônia, Romênia e Suécia. Como os Estados Unidos da América não comprovaram suas alegações, não ficou claro quais dados a Huawei poderia coletar ou como isso representaria um risco concreto para usuários. Por esses factos ocorridos há tempos atrás, a teoria de que os chineses tivessem a fazer uma contraofensiva com empresas americanas é muito evidente. Mas a China nega toda qualquer acusação, dizendo que não emitiu quaisquer leis, regulamentos ou documentos de política que proíbam o uso de celulares estrangeiros, incluindo o iPhone da Apple, disse Mao Ning, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, em coletiva de imprensa diária. O The Wall Street Journal noticiou que alguns funcionários de agências governamentais haviam sido instruídos a não usar iPhones ou outros aparelhos de marcas estrangeiras no trabalho, citando fontes com conhecimento do assunto. Disse ainda que a mídia chinesa recentemente publicou reportagens sobre questões de segurança relacionadas com os iPhone e que Pequim dá grande importância à informação e segurança cibernética. Na verdade, o que podemos ver é que o mundo está em constante guerras comerciais e políticas, e a China sendo uma das grandes potências industrial, podemos notar uma injustiça por parte dos Ocidente e americanos. Mas o que nos preocupou, na verdade, foi a declaração da França, quando anunciou o alto nível de radiação emitido pelo iPhone 12, um órgão de fiscalização francês ordenou que a Apple pare de vender o iPhone 12, alegando violação dos limites europeus de exposição. A fabricante disse recentemente que o iPhone 12 foi certificado por várias agências internacionais como compatível com os padrões globais de radiação. As vendas do iPhone 12 na França foi interrompida após testes que, segundo o órgão, mostraram que a taxa de absorção específica do telefone, uma medida de energia de radiofrequência emitida por um aparelho e absorvida pelo corpo, era mais alta do que o permitido legalmente. A ANFR disse que enviará agentes às lojas da Apple e a outros distribuidores para verificar se o modelo não está mais sendo vendido. A agência, que gerencia as frequências de rádio da França e testa periodicamente os telefones para verificar a exposição humana às ondas eletromagnéticas, disse que espera que a Apple empregue todos os meios disponíveis para pôr fim à não conformidade. A Apple disse que forneceu à ANFR vários resultados de laboratórios da empresa e de terceiros independentes que comprovam sua conformidade com todos os regulamentos e padrões SAR aplicáveis no mundo. O que é o padrão SAR? Bem, o SAR é uma medida de quantidade de energia de radiofrequência emitida por um dispositivo que é absorvida pelo corpo humano. É usado para avaliar os níveis de exposição à radiação de dispositivos sem fio. Taxa de absorção específica. Este é um termo frequentemente usado em relação a dispositivos eletrônicos, como telefones celulares. Segundo a matéria apresentada, podemos então concluir que o lançamento do iPhone 15 pela Apple trouxe mudanças notáveis.
incluindo a porta USB Type-C, devido a regulamentações europeias. No entanto, o dispositivo enfrentou polêmicas na China, onde funcionários do governo foram proibidos de usá-lo, possivelmente devido a tensões políticas. Mas a China negou ter emitido proibições específicas contra iPhones. A disputa comercial entre os Estados Unidos da América e a China, envolvendo a Huawei, contribuiu para a complexidade do cenário. A Apple está se preparando para retirar parte de sua linha de produção de iPhones da China. A ação objetiva evitar possíveis consequências da guerra comercial travada com os Estados Unidos da América desde o ano passado. A expectativa é que a Apple mova de 25% a 30% da sua produção para fora da China, visando cortar custos. Os novos países em mente são México, Indonésia e Malásia, focando no Sudeste Asiático. Uma mudança logística dessa escala demora a ser concretizada. Em certo sentido, a China também precisa da Apple. Centenas de milhares de chineses trabalham fabricando os produtos da Apple para o mercado global, trazendo bilhões de dólares de valor para a economia chinesa. No entanto, o governo chinês está frequentemente disposto a aceitar perdas temporárias táticas em busca de ganhos estratégicos maiores. Em última análise, enquanto a guerra econômica latente entre os Estados Unidos da América e a China continuar, com a Europa, em certa medida, ao lado dos Estados Unidos da América, a Apple e a China existirão em uma relação complexa e desafiadora. E isso significa que a receita da Apple pode sofrer um impacto negativo a longo prazo. Esses eventos destacam os desafios enfrentados pelas empresas de tecnologia em um mundo globalizado e altamente competitivo, onde questões políticas e regulatórias podem impactar suas operações e reputação. Muito obrigado por assistir até aqui e se inscreva no canal.